Faça o que você quiser na vida, fique sempre de mão dada com a educação, senão você emburrece. Sejam muito bem-vindos ao Acates Podcast, seu espaço de conexão com o universo dos supermercados. Meu nome é Otávio Neto, sou diretor executivo da Acates e host do Acates Podcast, nesse episódio super especial que estamos fazendo aqui diretamente da Expo Super 2024. A Expo Super esse ano que tem o tema Conectando o Varejo com o Futuro e vai ser um evento espetacular, tá prometendo muito. Hoje é só o primeiro dia e estamos hoje iniciando a gravação do primeiro episódio do nosso especial Expo Super 2024. Então, cumprimento a todos que estão nos ouvindo e, principalmente, aproveito para cumprimentar os nossos grandes convidados, né? Temos hoje convidados super especiais. Gostaria de dar as boas-vindas ao ministro Paulo Guedes, que é o nosso palestrante do dia de hoje e está conosco aqui nesse episódio. Vamos falar um pouquinho do currículo dele daqui a pouco. E também o senhor Paulo César Lopes, presidente do Conselho Diretor da Acates e CEO do Grupo Getop, que também foi presidente executivo da Acates, tem um histórico enorme no associativismo, é uma referência supermercadista a nível de Brasil. O setor de supermercados movimenta toda uma cadeia de segmentos e, portanto, qualquer alteração na economia afeta diretamente a nossa performance. Aqui em Santa Catarina, ministro, somos o segundo maior arrecadador de impostos e empregamos 200 mil trabalhadores. Como é possível o supermercadista prever tantos cenários e se preparar para eles, né? Não é fácil, não é uma tarefa fácil para os empresários. E ninguém melhor para responder essas e outras perguntas do que o ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, profundo conhecedor do cenário nacional e internacional e também do mercado e suas movimentações. Seja muito bem-vindo, ministro. É um prazer enorme tê-lo conosco. Prazer estar aqui com vocês no estado de empreendedores e, ao mesmo tempo, com um segmento de supermercados que foi decisivo durante o enfrentamento da crise da pandemia. Perfeito. Seja bem-vindo também, senhor Paulo César Lopes, nosso presidente do Conselho Diretor da Acates. Obrigado pelo convite, uma honra enorme estar aqui com o ministro Paulo Guedes. Eu sou um fã, já comentei com ele que ele tem diversos fãs aqui no estado, né? E eu acho que o Brasil deve muito a essa pessoa maravilhosa que fez aí durante 4 anos realmente que a nossa economia prosperasse num momento talvez mais difícil que o Brasil passou, que foi durante a pandemia. Então, ministro, parabéns, dizer que é uma honra estar aqui com o senhor. Muito obrigado, muito obrigado. Então, ministro, vamos falar um pouquinho sobre o nosso convidado, o nosso ministro Paulo Guedes. Tendências econômicas do mercado brasileiro foi o tema da palestra magna ministrada hoje na Expo Super pelo nosso convidado, que foi ministro da Economia do Brasil durante o governo de Jair Bolsonaro, de janeiro de 2019 a dezembro de 2022. Paulo Guedes é um dos fundadores do Banco Pactual, atual BTG Pactual, e possui um extenso histórico no mercado financeiro. Formou-se em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais, a federal do meu estado, Minas Gerais, e obteve doutorado na Universidade de Chicago, onde foi influenciado pela Escola de Pensamento Neoliberal. Durante seu mandato como ministro, Guedes foi responsável por diversas reformas econômicas, incluindo a importante reforma da Previdência e a proposta de reforma tributária, além da abertura da economia brasileira ao comércio internacional. Após deixar o governo, Guedes voltou ao setor privado e continua sendo uma voz influente nos debates econômicos no Brasil. Falamos de currículo, ministro, mas a gente queria conhecer um pouquinho, né, seu Paulo, sobre quem é o ministro, quem é o Paulo Guedes, de onde surgiu o Paulo Guedes? Eu sou uma família de classe média, sempre estudando muito, quer dizer, desde jovem me lembro que ganhei um estojo do meu pai, que era um representante comercial, vendia livros, então eu tinha muitos livros sempre em casa, material escolar, e eu me lembro de um estojo que eu ganhei com 6, 7 anos de idade, o ensino é a luz da vida, a educação é a luz da vida. Eu acreditei naquilo, sempre gostei de estudar, e virei um economista, tenho paixão pela economia. Tudo que eu fiz, na verdade, é em torno dessa paixão pela economia. Tudo que eu fiz, na verdade, eu fui professor há muitos anos de várias universidades, a PUC do Rio de Janeiro, o INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, a FGV, depois o IBMEC, que eu mesmo fundei as faculdades IBMEC, e depois fundei banco, fundei não só universidades. Um pouco antes de ir para o governo, eu fiz o IBMEC da Saúde, que é a FIA, uma empresa, na verdade, uma coleção de escolas de medicina.
Eu já tinha feito antes o IBMEC, que era uma coleção de escolas de negócios, né? Eu fiz a Abril Educação, que saiu do zero, foi a 1 milhão de estudantes no curso de ensino básico. Então, eu sempre fui apaixonado por economia e educação, sempre tive envolvido nisso. E agora, quando saí do governo, da mesma forma, eu fiz uma escola internacional de medicina robótica, que o futuro da medicina vai envolver robótica. Ao mesmo tempo, uma escola verde, de transição energética. O Brasil vai ser o protagonista da transição energética no mundo. E estou aqui com vocês também em palestra. A ideia é sempre compartilhar e distribuir conhecimento. Sensacional. E é uma missão de vida muito importante, né, ministro? Eu faço isso a vida toda. Na verdade, o senhor sempre esteve ligado à educação, né? Sempre. E quem me deu esse conselho foi o Simonsen. O Simonsen tinha sido meu professor na Getúlio Vargas, e ele falou, olha, faça o que você quiser na vida, fique sempre de mão dada com a educação, senão você emburrece. Você precisa estar sempre próximo das pessoas que estão estudando, que aí você vai acompanhando as mudanças do mundo. É um conselho que eu segui, foi um conselho sábio. Um outro conselho que ele me deu, que eu segui também, não vai para o governo cedo, não. Porque toda hora a gente era sondado para ir para o governo, para o Banco Central, para isso. Não vai cedo, não. A minha geração, ele dizendo, minha geração foi cedo e fez experiência com o país. Faz o contrário. Pega bastante experiência primeiro e depois você leva a sua experiência para o país, em vez de fazer experiências com o país. Vá só quando você estiver bem mais velho. Eu segui esse conselho também. E deu muito certo, né, ministro? Bom, eu espero ter ajudado, porque foi um momento muito difícil, mas eu não tenho nenhum arrependimento, acho que foi muito bom, e o reconhecimento das pessoas é o melhor prêmio. É você perceber que você pôde fazer um bom trabalho pelo seu país, né? É muito bom isso, ter a sensação de um dever cumprido. E essa questão da educação, né, Paulo, é extremamente importante também no nosso setor, né, no setor de supermercados. Essa continuidade, esse foco na educação e treinamento de pessoas, né? Hoje eu vejo que o maior problema, ministro, né, e em todas as áreas, né, falando até com amigos de outros segmentos, é justamente a falta de educação. A nossa educação está muito ruim, as pessoas não vêm preparadas. Ou nós vamos prepará-las, o que é difícil, não é fácil, né, ou a gente não vai ter nunca uma mão de obra eficiente. Hoje de manhã, num painel, até comentei uma entrevista que eu li ontem, ou antes de ontem, que os Estados Unidos é 4 vezes mais produtivo, o trabalhador americano 4 vezes mais produtivo que o trabalhador brasileiro. Isso é um caos, né? E o senhor que veio da área de educação, como é que o senhor vê isso? Eu acho que você tocou num ponto aí fundamental, que é o seguinte. A educação, desde cedo, ela tem que ter algum foco de aplicabilidade. Então, nos países, por exemplo, você pegar a Alemanha, o ensino técnico é muito forte. Existe uma ênfase muito grande no ensino técnico. E isso tem que partir também das empresas. As empresas têm que dizer, entre aspas, se aproximar do setor produtivo e do setor educacional. Tem que aproximar os dois setores, o produtivo e o educacional. Porque aí você diz mais ou menos o tipo de qualificação de mão de obra que você precisa. E quanto mais digital a economia, quanto mais sofisticada, mais nós precisamos dessa aproximação. A empresa tem que chegar perto das universidades, chegar perto dos ensinos técnicos e dizer, olha, eu estou precisando disso. Vou te dar alguns exemplos. Hoje, por exemplo, energia solar é uma das mais baratas. É possivelmente a mais barata. Ao mesmo tempo, a energia eólica também, no Brasil, é bom para a energia eólica, porque os ventos são regulares e unidirecionais. Se você pegar o Mar do Norte, por exemplo, tem torres profundas, você tem um CAPEX, que é o Capital Expenditures, né? É muito alto, porque você tem que penetrar fundo no oceano para fincar aquela torre. E depois você tem que botar também as pás de coleta de vento. Elas têm que ser flexíveis, porque o vento fica mudando de direção, às vezes ele para. Então aquilo fica... O OPEX, que é o Operational Expenditure, também é muito caro. No Brasil é o contrário. A praia é rasa, você fica ali com baixo CAPEX e o vento é unidirecional. Então você não precisa daquela pá mais sofisticada que oscila.
ela fica girando o dia inteiro na mesma velocidade e gerando energia. Então, quem é o operador de pá eólica? Quem é que está formando o operador de pá eólica? Quem é que está formando o pessoal que vai transformar o bagaço de cana em fibras vegetais para fazer o bioplástico, que é biodegradável e não polui, como o plástico hoje? Cadê esses operadores? Não existe. O sistema educacional nosso não está preparado para oferecer esse tipo de treinamento. Então, o primeiro ponto-chave que você tocou foi o problema da educação ter aplicabilidade, ou seja, ela está mais próxima das empresas. E o segundo ponto importante é capital e tecnologia, porque a produtividade do trabalhador aumenta muito se tiver capital e tecnologia. Capital humano, que é a educação. Um trabalhador melhor educado, que sabe usar digital, etc., ele tem mais produtividade. O capital, da mesma forma, o capital aumenta a produtividade do trabalho. Eles falam que o capital é inimigo do trabalho, mas é justamente o contrário. Você vê um trabalhador, vou te dar um exemplo também simples que eu gosto de dar, é um jardineiro. É o trabalho mais simples que tem, né? Ele vai, se ele for arrancar a grama sem capital, com as mãos, ele leva 3 dias para fazer um jardim. Se você der um pouquinho de capital, uma tesoura de cortar grama, ele já faz um jardim de manhã e um jardim à tarde. Se você der mais capital ainda, que é uma máquina de cortar grama, ele pode fazer 3 jardins de manhã e 3 jardins à tarde, porque leva 40 minutos ali a parar. Então, quanto mais capital, maior produtividade e mais aquele jardineiro ganhou. Se ele ganhou R$100, R$200 para fazer um jardim, se ele fizer 4 por dia, ele vai ganhar bastante. Ele ganha quase um salário mínimo em um dia só, porque ele tinha bastante capital ajudando. Então, nós precisamos dessa noção de que o capital e a tecnologia aumentam a produtividade do trabalho. Ao contrário do que os socialistas dizem, que a exploração, né? O melhor amigo do trabalhador é o capital. O melhor amigo do trabalhador são as empresas onde você consegue aumentar a sua produtividade e aumentar o seu salário. É a tecnologia. Isso é algo que as pessoas não percebem no Brasil. Ainda existe muito antagonismo, muito conflito, fruto de ideologias e ignorância sobre como funcionam os processos econômicos. A China, por exemplo, na hora que ela mergulhou no capitalismo, ela saiu da miséria. Fantástico, ministro. Como que o senhor vê, ministro, essa aplicação de capital num setor como o setor de supermercados, né? Nós vemos que o setor ele está em constante mudança, né? O varejo que existia quando surgiu o varejo supermercadista, quando deixou de ser um armazém de secos e molhados e passou a ser um varejo de autosserviço, ou seja, o cliente passou para dentro da loja e passou a comprar. Daquele momento até hoje, o varejo passou por várias transformações, né? E como que você enxerga hoje essa aplicabilidade da tecnologia, do capital dentro disso, dentro dessa transformação? Vocês mostraram a resiliência, a flexibilidade e a capacidade organizacional. Quando enfrentando o Covid, vocês garantiram o abastecimento das famílias brasileiras. Isso é inesquecível. Para quem estava lá enfrentando a dificuldade naquele momento, a segurança alimentar do país, a certeza de que se nós transferíssemos renda para a população de baixa renda, porque não adianta você dar o dinheiro. Você pode dar o dinheiro e ele chega lá e não tem nada para comprar. Exato. Mas você dá o dinheiro, feito nós demos, a transferência de renda, e de repente os supermercados estão garantindo o abastecimento, quer dizer, a força desse sistema de distribuição que vocês criaram, né, a Abras, né, que é a Associação Brasileira de Supermercados, eu estava sempre conversando com vocês lá, porque realmente vocês garantiram a comida na mesa dos brasileiros. Todo mundo entrava no supermercado, independente de renda, gente com mais dinheiro, gente com menos dinheiro, porque a comida estava lá. Então era o agro no campo garantindo a produção, os caminhoneiros transportando a comida para a cidade e vocês distribuindo e abastecendo. Então ali foi uma prova de valor é inesquecível o trabalho, o reconhecimento nosso pelo trabalho de vocês. E da essencialidade, né, ministro? Da essencialidade do setor, né? E aí você projeta para frente, você vê o seguinte, as tecnologias digitais estão entrando, então vocês precisam cada vez mais, isso aí vai abastecer toda a cadeia produtiva. De onde vêm as verduras, os legumes que você serve?
de onde vêm os enlatados, de onde vêm os refrigerantes, etc. Então, toda essa cadeia logística, quanto mais tecnologia, mais vocês reduzem custos, Sim. mais eficiente a entrega, menor o custo de estocagem, armazenamento. Então, o uso dessas tecnologias nas cadeias produtivas todas é essencial. Por outro lado, também, vocês vão olhar para frente, como o futuro é verde, digital, vocês vão olhar também para o futuro, vocês vão ter vários tipos de alimentação, alimentação mais orgânica, menos orgânica, a alimentação, diferentes tipos, tem tipos, se você falar do mesmo grão, café, por exemplo, tem vários tipos Sim. possíveis, né? E vocês vão trabalhar com diversidade e ao mesmo tempo quantidade também. Uma coisa que eu vejo muito para frente também, que aconteceu nos Estados Unidos, aqui não aconteceu ainda com a intensidade que eu acho que vai acontecer, é que como vocês viraram extensões dos domicílios, porque as famílias vão e compram e tudo isso, independente de pedirem por tecnologia ou resolverem ir pessoalmente, vocês vão entrar em novos ramos básicos. Vou te dar exemplo. Nos Estados Unidos é muito comum. Você entra no supermercado e você tem remédios, drogas e medicinais, e tudo aquilo que a família sai de casa e volta com tudo comprado. Então vocês vão acabar entrando nisso. Da mesma forma que também pode ser que as drogarias no futuro também vendam uma coisinha ou outra que seria do ramo de alimentos. Na verdade, hoje já acontece, né? A farmácia já vende alguma coisa de alimento e nós estamos proibidos. Inclusive, tem uma Abras, né, que o senhor mencionou antes, vem fazendo trabalho a longo tempo com o governo para ver se nós conseguimos, pelo menos, vender os MIPs, né, que são aqueles medicamentos sem prescrição médica, que é o que acontece lá fora. O senhor citou os Estados Unidos. O cara está com dor de cabeça, está comprando os alimentos dele, ele pode sair com... E hoje, os mercados têm uma capilaridade muito grande que o senhor mencionou agora durante a pandemia, que a gente, né, garantiu o abastecimento dos lares brasileiros, e tem muita cidade que não tem uma farmácia. E às vezes precisa deslocar para uma outra cidade para comprar um remédio, sendo que tem um supermercado atendendo perto da casa dela. Isso, e como a gente acha que o bem-estar que é o valor mais alto, a gente quer que as pessoas tenham acesso. Tudo bem, se for coisa altamente especializada, medicamento muito especializado, tudo bem que você venda na loja especializada. Isso. Mas se é algo simples, como um comprimido para dor de cabeça, uma coisa assim, já tinha que estar disponível nos supermercados. Muito bom, ministro. É o que nós desejamos aí, o setor mercadista brasileiro deseja isso. Certamente. Lembrando que o seu Paulo também é vice-presidente da Abras, né? Exato. Então, faz parte de toda essa luta pelo setor. Seu Paulo, até aproveitando agora, né, aproveitando que estamos com o ex-ministro e com um profundo conhecedor de políticas públicas, quais políticas públicas o senhor acredita que seriam necessárias, que incentivariam inovação no setor varejista? O senhor acha que existe algo que pode vir de apoio nisso? Olha, o que poderia vir por parte do governo? Sim. Acredito que essa questão da educação seria bastante interessante, né? Isso aí acho que é fundamental. Até quando o ministro estava falando disso, me lembrei, né? Quando começou toda essa questão de inovação, ministro, falava-se muito que as pessoas iam perder os empregos. E o que na verdade aconteceu é que diversos empregos surgiram. Nessa área de tecnologia, muitos empregos que hoje não tem mão de obra. Perfeito. Né? Não tem mão de obra. Eu acho que a melhor maneira do governo ajudar não só o setor supermercadista, como todos os setores, é justamente investir nessa educação, que é cada vez mais preciso, né? E hoje não tem. Né? E realmente isso acaba até dificultando que as empresas consigam crescer. Eu gosto muito da ideia, eu acho essencial isso que você falou. Eu gosto muito da ideia do voucher. O voucher, o papel do governo é o seguinte: está aqui o voucher para você. E as universidades, as escolas técnicas, tudo isso, muito próximas das empresas. Sim. Que aí o jovem está procurando sua formação, pensando na sua profissão. O governo garante com o voucher. Está aqui o voucher. Você tem direito a conseguir uma formação profissional. Está aqui o voucher para você. Aí ele vai nessa escola e essa escola está próxima das empresas. Então, os supermercados estão falando: olha, eu preciso de gente com tal e tal formação. Na mesma hora, a escola técnica começa a prover aquele curso e o estudante chega com o voucher dele e paga.
Então é esse círculo virtuoso que nós temos que fazer conectar. Entendeu? Existem as organizações para isso. De um lado você tem a Abras falando, olha, vamos ver quais as necessidades de mão de obra um pouco mais especializada que nós temos. Aí do outro lado você tem justamente SEBRAE, essas organizações do governo que formam SESC, todas essas organizações do governo que tem o Sistema S. Tem recursos que deviam estar sendo usados exatamente para dar esses vouchers. E os estudantes. E aí você vai justamente nessas comunidades onde há um número maior de vulneráveis e anuncia, pessoal, tá aqui, ó, temos vouchers para treinamento, os jovens que quiserem melhorar, vocês estão estudando, mas ao mesmo tempo façam um curso um pouquinho mais especializado que já te garante um estágio numa empresa. Né? Então eu acho que esse é um caminho importante. Deixa eu pegar um gancho, já que nós estamos falando de inovação, ministro. Hoje fala-se muito no IA, né, na inteligência artificial. E o senhor falou hoje de manhã, inclusive, né, que a tecnologia demanda muita energia e a inteligência artificial ela vai demandar muita energia. O Brasil, acho que tem um caminho, né, aberto aí para que haja investimento nessa área. Mas eu queria saber do senhor, o que o senhor acha que o IA vai trazer de mudança até na economia, não só no Brasil, como até a nível mundial, talvez? Eu acho que é transversal, são aqueles choques que mudam tudo. Por exemplo, quando chegou a eletricidade, mudou tudo. O transporte era feito em carruagens, com cavalo, no campo eram os arados puxados por bois, etc. Quando entrou a eletricidade, começou a mudar tudo. A eletricidade, porque entraram 2 ou 3 coisas ao mesmo tempo. Entrou o motor a combustível, a eletricidade, então de repente o transporte foi o motor a explosão, o Ford T na época, né? Então as cidades, você olhava filmes de Nova York em 1900, estava cheio de esterco, as ruas eram cheias de lama, as pessoas caminhando no meio da lama, aí passava um cavalo para um lado, passava boi do outro lado, como é hoje no Egito, você caminha na rua de Cairo, passa bicho para um lado, bicho para o outro, na Índia também, para todo lado. Aí, de repente, chegam essas inovações tecnológicas, é como você falou muito bem, algumas profissões desaparecem, por exemplo, o cara que dirigia carruagem desapareceu, mas apareceram milhares de empregos para gente que dirige. Sim. Transportador, táxi, etc. Apareceram milhares de empregos novos. Então, a mesma coisa vai acontecer agora com as novas tecnologias, as tecnologias digitais, etc. E a IA, a inteligência artificial, na verdade, eu tenho até amigos que chamam de inteligência aumentada. Em vez de inteligência artificial, inteligência aumentada. Porque, na verdade, você está pegando conhecimento disponível. Por exemplo, os médicos fazem cirurgia robótica. Esse é um bom exemplo. Vai ajudar ou vai atrapalhar o médico? Vai ajudar extraordinariamente, porque o médico hoje, ele vai fazer uma cirurgia, ele tem uma cirurgia marcada para amanhã. E nessa noite, o filho dele sofre um acidente. Ele está desarticulado, não consegue dormir direito, teve que levar o menino no hospital, voltar, não dormiu nada, e está marcada a cirurgia, e a equipe de anestesista está lá, e o caso é crítico, e a pessoa está lá, o paciente está lá, ele vai ter que fazer a cirurgia. Se ele errar, a pessoa pode falecer. Sim. Ora, no caso da inteligência artificial, você faz todos os seus exames e aí você cria o seu gêmeo digital. E aí você faz a cirurgia a primeira vez, teve muito sangramento, você faz a segunda, faz a terceira, é tudo digital. Você está fazendo uma cirurgia virtual. Lá para o 8º, está perfeito, deu tudo certo. Aquilo é um software. Aí você bota aquilo na máquina, no dia seguinte você vai fazer a cirurgia. Você não dormiu. Se você cochilar um pouquinho, a máquina trava e fala, aqui não pode cortar. Aí você acorda de novo, aí ela destrava e segue. Porque ela está obrigada a seguir o software, o programa que foi feito 8 vezes. Sim. Então o nível de segurança é muito maior. A inteligência aumentada vai justamente aumentar tremendamente a produtividade de todo mundo. Mas vai acabar com os empregos. Não, é como você falou antes. Alguns empregos se extinguem e outros abrem. Por exemplo, quando eu era menino, ia ver sessão de
domingo no cinema. Naquela época você ia ao cinema, 500 meninos dentro de um cinema e tal, vendo um filme qualquer na época era um filme de faroeste, de cowboy. Todo filme tinha um bar e todo mundo com revólver na cintura, chapéu né, uma cidadezinha lá do interior dos Estados Unidos e tal. E de repente tinha um bar. E tem um bar e tem sempre um piano, tem um pianista tocando, tem uma moça dançando cancan, tem um banjo, o cara tocando banjo. Então tinha vários artistas ali. Uma moça dançando, um pianista, um tocador de banjo. E de repente começa um tiroteio no bar. O mocinho brigou com um bandido, deu um tiro para cima, começou um tiroteio, sai todo mundo correndo. Era assim. Aí de repente chegou toda essa tecnologia de gravação digital, isso, aquilo, aquilo. Em vez de ser milhares de pequenos artistas em cada bar desse, passou a tocar Beatles para todos. Então, realmente, muita gente, muitos artistas menores perderam emprego, etc. Mas uma porção de gente, indústria de gravação, distribuição, marketing, milhares de outros empregos foram criados. Yes. E você subiu a régua. Passou a ser Frank Sinatra, Beatles. Aí você veio para o caso brasileiro, o Caetano Veloso, Gilberto Gil. Começou os artistas mais conhecidos, agora o sertanejo, esse mundo todo sertanejo, né? Todos milhares de artistas sertanejos, todo mundo tem acesso, todo mundo grava, aquilo vai via internet, de repente 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pessoas viram e gostaram da sua música. Então, no primeiro lugar, ela parece que tirou o lugar dos pequenininhos e permitiu só os mais conhecidos. Mas você esquece que os mais conhecidos eram pequenininhos também. Sim. E, na verdade, ele tornou disponível para massas muito maiores. Exatamente. E depois ela volta e qualquer pequenininho hoje pode gravar e, de repente, ser visto por 2 milhões ou 3 milhões. E a tecnologia acabou abraçando o homem e aumentando a produtividade. Então, mais tecnologia é sempre melhor. É sempre melhor. E, no limite, se ela tornar todo mundo... vamos supor que chegou a inteligência artificial que falou, eu vou fazer o trabalho todo, você não precisa fazer nada. Ótimo, nós todos vamos fazer o que nós gostamos muito de fazer. Cada um escolhe o que gosta de fazer e vai fazer. E fica fazendo isso. Sim. E o dinheiro? O dinheiro foi ganho pela inteligência artificial, ela paga pra gente. Porque nós é que somos donos da inteligência artificial, ela é produto nosso. De alguma forma, a gente bota ela para trabalhar para a gente. É isso aí. Sensacional. Nos encaminhando, então, pro final desse nosso episódio super especial, com ilustres presenças, eu queria, antes pedir uma palavra final, uma palavra para os supermercadistas que nos acompanham, para todo esse setor, esse ecossistema de supermercados que nos acompanha. Palavra final do senhor Paulo Lopes, então. Eu, na verdade, antes de ir para o final, eu tenho uma curiosidade, ministro, que é uma curiosidade mesmo, e talvez a nossa audiência, tá? Por que Posto Ipiranga? Esse caso é ótimo. O presidente me chamou para ir a São Paulo um dia, porque ele tinha que fazer um programa de televisão e ele tinha que chegar com o assessor dele. E nós tínhamos combinado que nós íamos ter uma conversa de economia toda semana. E ele estava muito atribulado na campanha, correndo de um lado para o outro. E aí ele faltou numa semana e faltou na semana seguinte. Me avisou, não vou poder essa semana não, tô apertado. Não vou poder essa semana não, tô apertado. 2 semanas seguidas. Aí me chamou, vamos para São Paulo lá fazer um programa. Falei, na época eu chamava de deputado e ele me chamava de professor. Falei, deputado, eu não vou para São Paulo, porque se eu for para São Paulo, eles vão fazer umas perguntas de economia, o senhor não vai responder nada, parece que eu sou um oportunista, que eu quero ir para o governo de qualquer jeito, eu não estou ensinando nada, nós não estamos discutindo nada, eu não sei direito o que o senhor pensa, nós precisamos conversar sobre isso. Ele falou, professor, confie em mim. Quantos anos o senhor estuda economia? Eu falei, tem uns 50 anos. Quantos livros o senhor lê por semana e tal? Eu falei, quando comecei, eu lia um livro a cada 3 meses. Hoje eu consigo ler 2 livros por semana, 3 às vezes. Ele, pois é, quantos meses faltam para a eleição? Falta 1 ano, né? Tu acha que eu vou aprender o que eu preciso nesse 1 ano? Ou é preciso uns 50 anos para eu aprender um pouco disso aí? Eu falei, é preciso muito. Então faz o seguinte, deixa eu ganhar a eleição e confie em mim.
porque a economia você vai tocar. Aí eu falei, bom, tá bom, então eu vou para São Paulo, mas se fizerem uma pergunta de economia lá, você tem que falar que nós não estamos conversando. Eu falei, não, fica comigo. Ô, professor, eu tenho que transmitir para o povo as coisas que eu sei que o Brasil precisa. Agora, essa coisa mais técnica aí, o problema é seu, pô. Você acha que eu vou aprender em 6 meses, um ano? Eu vou aprender o que o senhor tem 50 anos. O senhor já acha que sabe tudo? Eu falei, não, pois é, e eu vou aprender alguma coisa em 6 meses? Então vamos fazer o seguinte, cada um no seu quadrado. Eu vou trabalhando para ganhar a eleição e o senhor se prepara para fazer a coisa. Eu falei, mas não temos que conversar. Eu falei, tudo bem, confia em mim. Aí foi para São Paulo fazer o programa. Primeira pergunta, como é que o senhor vê a política? Segunda pergunta, política. Terceira pergunta, política. Quarta pergunta, economia. O que o senhor acha disso assim? Ele falou assim, negócio é o seguinte, eu tenho meu posto de Ipiranga. Tudo que eu precisar de economia, eu vou lá no posto de Ipiranga e pego. Porque tinha uma propaganda do posto de Ipiranga que dizia qualquer coisa que você precisar, você entra no posto de Ipiranga. Sim. Aí quando acabou, ele virou e falou assim, eu falei que eu não ia te fazer passar vergonha, né? Eu não vou responder de economia se eu não souber. Aí eu falei que eu entrego pro meu posto Piranga. Aí eu falei, então eu virei o posto Piranga. Ele, você virou o posto Piranga. Pode ficar tranquilo. Muito bom. Muito foi bom. Assim que eu virei o posto. Que legal. Não, e foi isso, foi polêmico, né? E as pessoas adoraram, na verdade. Né? O eleitor gostou. Né? E certíssimo ele. Se ele não entende, deixa quem entende resolver, né? Fantástico. Então, para finalizar, Otávio, quero agradecer mais uma vez a oportunidade. Uma grande honra estar aqui compartilhando esse espaço com o nosso ministro, eterno ministro Paulo Guedes. Ministro, parabéns. A sua palestra de manhã foi brilhante. Tenho certeza quem assistiu, né? Porque foi transmitido. Quem esteve presente levou grande conhecimento e esperamos aí que, quem sabe, um dia eu possa retornar a ser ministro novamente. Olha, eu agradeço muito o carinho, o afeto que todos demonstraram aqui, os aplausos, a atenção que você me deu, você também. E vamos embora, vamos para frente, vamos trabalhando, vamos conversando sempre. E eu quero deixar um abraço para os supermercadistas, e você representa os supermercadistas. Vocês mostraram com seu desempenho, foram capazes de garantir o abastecimento da alimentação nos lares brasileiros. Isso não tem preço, isso é extraordinário. Isso foi um fator de estabilização, inclusive psicológica, dos brasileiros. Se faltasse comida em supermercado, se não fosse a capacidade de vocês, capacidade logística, trazer a coisa do campo, botar lá, trabalhar sob pressão, de manhã, de tarde, de noite, porque a gente sabe que uma coisa é abrir o supermercado, mas antes dele abrir, tudo tem que estar entrando lá, né? Tem que estar funcionando tudo. Então vocês tiveram um desempenho extraordinário e nós sabemos que vocês vão ter esse mesmo desempenho no futuro do Brasil, porque vocês são capazes, dinâmicos, são economia de mercado, criam centenas de milhares de empregos. Aqui em Santa Catarina são 200 mil empregos, só aqui em Santa Catarina, ligado à rede de supermercadismo. Então vocês estão de parabéns também. Vamos embora para frente. Tudo de bom. Muito obrigado, sensacional, excelente bate-papo, uma aula com o ministro Paulo Guedes, como o nosso presidente do Conselho Diretor mencionou, é nosso eterno ministro Paulo Guedes. Então, mais uma vez, muito obrigado, senhor Paulo César Lopes, presidente do Conselho Diretor da CATS e CEO do grupo Getop Supermercados. Ministro Paulo Guedes, muito nos honra com a presença nesse momento na Expo Super 2024 e muito me honra poder ser host de um podcast com a sua presença. Obrigado, pessoal. Tudo de bom. Então, ficamos com esse episódio. Agradecemos muito a audiência de todos vocês que estejam conosco nos próximos episódios, sempre acompanhando através do YouTube oficial da ACATS e das redes sociais da ACATS. Um abraço e até logo.